E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Não sei se a gente começou aqui com palavrão da Malu, né? Antes de transmitir. Só não? vocês, né, já irem entrando assim. Exatamente. E quanto à questão de mídias sociais, porque a gente pode falar que o Bolsonaro ele foi eleito pelas mídias sociais. Ele tinha pouco tempo de televisão, mas ele tinha muita audiência na internet. Eu digo que ele foi o primeiro blogueiro a se eleger, porque ele botava uma galera, Era mais de 100 mil pessoas. Mais de 100 mil pessoas em live e o pessoal ficava lá, absurdo. Não, até hoje, se for pegar número de lives do Bolsonaro e do Lula, por isso que muita gente questiona as pesquisas, fala, o Lula tá na frente, mas tu vai ver a live dele, tem muito menos gente do que a do Bolsonaro. O pessoal pensa também que a rede social é o país, né? Esquece desse tipo de coisa. Mas a gente não pode ver aqui no Brasil algo que aconteceu nos Estados Unidos depois. Você vai olhar o Trump, ele tá banido de redes sociais. Você não acha que isso pode acontecer nessa campanha? É uma medida drástica, né? Mas tudo pode acontecer. Eu acho que você tem hoje, se o nível cair muito, muita fake news, eu acho que tudo pode acontecer. Eu acho que a eleição no Brasil, como eu disse para vocês, ela está aberta. Agora, se isso acontecer, ajuda ou atrapalha? Porque hoje no Brasil você sempre tem uma pergunta, isso ajuda ou atrapalha? É verdade, né? Certo? Se banem o Bolsonaro das mídias sociais, vai dar comoção e ele vai bombar muito mais? Tanto Ou ele vai cair? bolsominion. Qual vai ser a reação? Como que a população vai enxergar isso? Como uma medida muito pesada contra ele? Estão querendo tirar a qualquer custo? Ou vão ver, não, realmente ele merece? Quer dizer, então é muito difícil de prever os atos. Agora, só que quanto mais se aproxima das eleições, eu acho que fica muito, muito difícil tomar essas medidas, porque isso tem uma influência total numa eleição. Porque não sabe qual vai ser a reação na ponta no dia seguinte. Né? É quase uma facada. Você não sabe qual é a reação no dia seguinte Exato. do eleitorado. Agora, aproveitando um gancho que poucos falam, das eleições proporcionais, tá? Nós teremos uma eleição muito diferente esse ano. A eleição passada, a gente viu muitos candidatos novos, que vieram na onda do Bolsonaro, Sim. com outro perfil. Essa eleição vai vir um outro perfil de pessoas. O Congresso Nacional vai ter uma mudança muito grande, certo? A gente vê hoje nos estados, Bruno e Malu, a gente não vê a quantidade de candidatos novos como tinham nas eleições passadas. A gente não consegue enxergar no Rio de Janeiro o Witzel, em Minas um Zema, em Santa Catarina um comandante Moisés. Isso tá virando de novo para os mais tradicionais. Então, quer dizer, vai ser uma eleição que vai ter uma mudança nesse sentido também. Nós vamos ter uma mudança no Congresso Nacional. Então, mas você enxerga um ressurgimento do político de carreira, digamos assim? Está mais fácil para eles, certo? Eu acho Fora a que grana, né, do fundo fora a eleitoral. grana do fundo Que partidário. foi aumentado agora, né? É. De novo. Mas principalmente esses candidatos que vieram muito em cima da força do Bolsonaro, certo? Os que permaneceram fiéis, eu acredito que vão ter boas chances. Os que largaram vão ter que achar um discurso para a eleição proporcional. E pensando na questão do Congresso, o que vocês enxergam acontecendo? Porque a gente discute muito quem vai ser o presidente, mas a verdade é que um presidente sem apoio do Congresso, ele faz pouca coisa. Foi o que barrou muito ali no começo o governo Bolsonaro, até que depois ele começou a soltar a verba para todo mundo, né? Para ver se passava alguma coisa. Como é que tá essa questão? A janela de Overton tá indo para que lado assim da sociedade? Qual o discurso que tá tendo mais adesão agora? Então, no Congresso, inicialmente, tinha essa tradição de loteamento, né? Então, em grande parte do Congresso estava acostumado a receber o tomar lá da cá na forma de cargos e ministérios. Então, como é que você governava no Brasil antes? Isso acho que é um mérito, pelo menos na fase inicial do governo, tentar romper com isso. Então, antes você falava, olha, eu preciso aqui de governabilidade, porque um presidente bom não faz nada sem o Congresso, um ruim é bloqueado pelo Congresso. O Congresso é o verdadeiro ponto de poder no Brasil. Sim. Essa é uma das coisas que a gente bate muito com o ranking dos políticos, no nosso site políticos.org.br. Você falou bastante disso Que a gente quando você veio aqui, foi muito bom. Qual Contou foi o no outro episódio. Vou ver aqui. E aí, então temos que ter essa discussão do Bolsonaro, do Lula, do Moro, é super importante, mas o Congresso tem ainda mais força, né, no Brasil. E antigamente você fazia assim, vou te lotear aqui o Ministério da Saúde, vai cojar um monte de cargo, o outro partido vai ter o Ministério da Integração Nacional, o outro vai ter o Ministério da Economia, a Educação, etc. E aí você fazia esses blocos em que, olha, enquanto você está com meus carguinhos, você vai votando com o governo. Sim. Esse governo, pelo menos no início, ele realmente tentou fazer um ministério mais técnico e achar outras formas de conseguir aprovação. Não foi muito bem sucedido. Não deu certo, depois começou a lotear. Não deu muito certo. novo. Agora nós vamos renovar, obviamente, 100% da Câmara, que são 513 deputados, e 1/3 do Senado.
é muito importante todo mundo pesquisar os políticos e separar o joio do trigo. Por exemplo, a Malu falou aqui do fundão eleitoral. Essa é a coisa, de todas as coisas escrotas que tem no Brasil, na minha opinião, essa é a mais escrota. São quase 5 bilhões, né? 4,9. Cada brasileiro produtivo vai receber um boleto. Então você que está aqui produzindo, trabalhando, você recebe um boleto de R$65 para pagar. Todo mundo que você conhece, tua mãe, tua tia, teus primos, todo mundo recebe um boleto de R$65. É obrigatório, é imposto. Se não pagar, você vai preso. E isso vai financiar a campanha eleitoral deles, das pessoas que você não quer ser reeleita. E não é igual, né? São os grandes caciques que ganham mais dinheiro. E esse dinheiro vai para os caciques partidários que vão decidir para onde vai o dinheiro. Teve políticos que votaram a favor do fundo eleitoral, 2/3, e 1/3 votou contra. Então nós, cidadãos agora, que estamos aqui nas redes sociais, nós temos que reeleger a parte boa do Congresso, que está no ranking dos políticos, bem registrado lá, o ranking nunca esquece. Então, cara, antes de votar, consulte o politicos.org.br, divulgue para sua família, para os amigos. Vamos votar nos políticos sérios, que é 1/3 do Congresso, não votar nos vagabundos e vamos renovando a política. Se o presidente que for eleito é aquele que você gosta, Lula, Bolsonaro, Moro, sei lá quem, e tiver um bom Congresso, ele vai governar melhor. E se for eleito o cara que você odeia, melhor ainda ter um bom Congresso, porque ele vai barrar que ele vai... controle social da imprensa, abusos aqui e ali, aparelhamento do Estado. É seríssimo o negócio. Fazer uma parte nele aqui, uma sugestão que os deputados comentam, né? Os que votaram a favor, eles dizem o seguinte, mas presta atenção, nós votamos a favor. Agora tem aqueles que votaram contra e vão pegar o dinheiro do fundo. Ah, tinha um cara que politicamente ele entendia. Vou votar contra, vai passar do mesmo jeito e eu vou ser beneficiado. Exato. Mas assim, se todo mundo pensar assim, pelo menos ser derrubado. Derrubado, exatamente. Mas é melhor do que o cara falar, eu sou contra, mas votar... Ele se deu o trabalho de dar uma fingida. Se ele votou contra, pelo menos ele fez a parte dele. Exatamente. O problema dos caras lá que votaram a favor do aumento foram lá e ainda chancelaram essa violência contra a população. O Partido Novo, eu sei que se posiciona muito contra o fundão eleitoral. Tem mais alguém que é bom dar destaque assim? Você acha que, nossa, esse cara foi bacana o que ele fez ou não? Tem bastante. Se eu citar nomes aqui, vou ser muito injusto, porque Sim, teve 100 e poucos eleitores contra. O que acontece é que o Novo, ele é contra o fundo eleitoral e ele abre mão de usar o fundo eleitoral. Isso. Tem outros partidos que falam, nós somos contra, nós queremos derrubar isso. O pessoal do Podemos, por exemplo, mas fala, cara, isso é uma arma. Eu estou no meio de uma guerra, eu quero desarmar todo mundo. Mas se tem a arma, né? Imagina que você está... Você está numa área que querem te matar, tem uma metralhadora apontada. Você fala, eu quero abolir as metralhadoras, mas enquanto não abolir, eu preciso da minha para me defender aqui. Então eu não tenho como fazer campanha sem o fundão eleitoral e o vizinho fazendo. Também me parece uma posição razoável. Se o cara vota contra... Porque do lado novo você pode argumentar, chamar o novo um pouco, você poderia dizer que o novo é um pouco ingênuo nesse ponto, né? Você não vai usar tal, mas também você não ganha eleição, você não consegue diminuir teu peso lá dentro. Diminuir seu peso e aí você vai minguando. Né? Como é que você vai pra guerra com pau e pedra e os outros estão com metralhadora? De fato, porque essa pessoa vai e vota contra, mas passa ela a abrir mão, aquele partido vai diminuir em termos de representatividade, porque dinheiro para fazer campanha, o cara vai usar para ganhar mais votos, vai conseguir mais cadeiras no Congresso, né? É uma estrutura muito ruim, no final das contas, para o cidadão. Agora, uma outra coisa que chama a atenção, pensando em